Olá, muito bom dia. Feliz domingo para todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu estou feliz nesta manhã. Um tempo calor forte, mas Deus ele é poderoso, né? Para nos guardar durante esse período de calor. Realmente não é fácil. Dormi bem, acordei 4 horas da manhã, demorei a dormir. E vamos aqui fazer uma live. Eu vou falar sobre o livro de Colossenses. Fiquem ligadinhos conosco aí. Que Deus abençoe a todos. E a análise do livro de Colossenses. Quando analisamos o livro de Colossenses, nós vemos o seu tema central, que é a suficiência e supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Escrita pelo apóstolo Paulo por volta de dos anos 60 a 62 DC, depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. E a carta tinha como propósito combater falsas filosofias e heresias que ameaçavam a igreja em Colossos. Vejamos o contexto e propósito da carta. A igreja em Colossos foi fundada por Epáfras, um colaborador de Paulo, e não pelo próprio apóstolo. A visita de Paulo, ao visitar Paulo na prisão, Epáfras relatou que a comunidade estava influenciada por ensinamentos enganosos, onde havia uma mistura de legalismo judaico, necessidades rituais e leis, com filosofias vazias, e a busca por um conhecimento secreto, um precursor do gnosticismo. Esses falsos mestres, eles questionavam a divindade de Jesus, sugerindo que a fé nele não era suficiente para a salvação e a santificação. E diante disso, o propósito de Paulo foi, na realidade, reafirmar a divindade e a soberania de Cristo. Paulo enfatiza que Jesus é a imagem de Deus invisível, o Criador e sustentador do universo e a cabeça da igreja, os chefes da igreja, né? E também outro propósito, combater as heresias. A carta argumenta que toda a plenitude de Deus reside em Cristo e que os crentes encontram nele o que precisam, sem a necessidade de acréscimos de rituais ou filosofias humanas. Outra finalidade é encorajar a maturidade espiritual, e Paulo desafia os colossenses a viverem de acordo com uma nova identidade em Cristo, focando nas coisas do alto e abandonando práticas pecaminosas e terrenas. Os temas principais que nós encontramos no livro, temos aí a supremacia de Cristo, que é o ponto central da carta. Paulo declara a preeminência de Cristo sobre a criação, sobre os poderes espirituais e sobre a igreja. Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 20. Também outro tema super importante é a suficiência da obra de Cristo. A redenção e a reconciliação com Deus são completas e perfeitas através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Não há nada que rituais ou conhecimento secreto possam acrescentar a essa obra. Isto significa que a redenção foi completa. Eu não necessito guardar um dia para ser salvo. Eu não necessito praticar boas obras para ser salvo. Ainda que o salvo, na realidade, ele pratica, ele precisa praticar as boas obras, porque a fé sem obras é morta. Outro tema, vida em santidade e nova identidade, e em Cristo os crentes são revestidos de uma nova natureza. Paulo exorta a igreja a abandonar a velha vida do pecado, que é a ira, a maldade, a mentira, a imoralidade sexual,
e a praticar o amor, o perdão e a unidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora todas as coisas são feitas novas. Outro tema legal, maravilhoso, é o relacionamento ou relacionamentos e conduta cristã. A fé em Cristo deve impactar todas as áreas da nossa vida, incluindo as nossas relações humanas, maridos, esposas, pais, filhos, amigos, senhores, servos. E, finalmente, Colossenses é um chamado poderoso para que nós possamos manter em Cristo, né, a nossa comunhão, a nossa identidade, e manter Cristo no centro e acima de todas as coisas, garantindo que a fé permaneça pura, inabalável, diante de qualquer desvio doutrinário, diante de qualquer circunstância ou situação. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas ou mandasse coraçõezinhos, né? Então, a mensagem central do livro de Colossenses, na epístola de Colossenses, Paulo reagiu aos falsos ensinamentos em Colossos, dando ênfase à divindade, à missão de salvação e à supremacia de Jesus. E ele ensinou que Cristo é a própria imagem de Deus, o Pai, o Criador, o cabeça da igreja, o primeiro a ser ressuscitado e o Redentor. Vejamos então, queridos, que o propósito de Colossenses, na realidade, é convencer os crentes em Colossos da suficiência de Cristo para a santificação, para a salvação, para a redenção. Eu não necessito de outra coisa a não ser aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da fé, né? A fé em Cristo, a aceitação do plano da salvação. Eu preciso entender esse grande plano de Deus na nossa vida, na minha vida, e deixar Cristo dominar todo o meu ser. E a epístola aos Colossenses trata justamente de uma vida em santificação, de uma vida separada do pecado. Ela explica como não precisamos acrescentar nada mais à nossa fé. Porque os crentes em Colossenses, de Colossos, eles estavam sendo enganados por crenças errôneas, enraizadas no judaísmo, no asceticismo, no misticismo. E Paulo trata esse assunto de uma forma bem clara, explicando as glórias de Cristo, explicando a salvação que é somente através de Jesus. E quanto mais nós compreendemos a glória de Cristo, mais nós vamos compreender a suficiência da sua obra, tanto para a nossa salvação, quanto para o processo da santificação, que a santificação, ela é um processo, vai se desenvolvendo à medida que eu tenho essa comunhão com Deus, à medida que eu me entrego ao Senhor cada dia. E Paulo, na realidade, ele traz essa grande explicação para nós. A data em que a epístola aos Colossenses foi escrita foi no ano 61 a 62 depois de Cristo, e o Paulo escreveu enquanto ele estava em uma prisão domiciliar em Roma. O gênero literário de Colossenses é epístola, que é uma carta escrita para alguém. Então vejam bem, eu amo literatura e é um gênero literário aí, uma carta, né? O autor do livro é Paulo, o apóstolo, e Paulo, ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, um encontro pessoal com Cristo, de uma forma maravilhosa, de uma forma muito linda. E nós vemos aí, então, quando Paulo ele tem uma vida totalmente dedicada a Deus, ele foi um grande missionário. Temos uma cronologia das viagens missionárias de Paulo, que é muito importante nós entendermos. E Deus usou autores humanos para escrever a palavra do Senhor, e nós vemos aí de longe o apóstolo foi quem escreveu justamente o maior número de livros. Ele escreveu epístolas às igrejas explicando o evangelho e as muitas verdades da fé cristã,
e Paulo escreveu várias epístolas. Como Paulo escreveu muitos livros no Novo Testamento, é necessário nós compreendermos, na realidade, quem foi o apóstolo Paulo, quando ele nasceu, ele teve um encontro pessoal com Cristo, ele era judeu, como na realidade aconteceu a salvação dele, se ele era casado, quais livros da Bíblia ele escreveu. E nós observamos aí que Paulo era da tribo de Benjamim, né, ano 9 depois de Cristo, as datas são aproximadas, e Paulo era da tribo de Benjamim, nasceu em Tarso. E, como era costume entre os judeus, seus pais o circuncidaram no 8º dia, e ele e Jesus provavelmente nasceram na mesma década, embora na realidade nós possamos entender que Paulo tenha encontrado Jesus antes de sua crucificação, e não há evidências bíblicas para isso, mas o argumento apresentado é que ele pode ter visto Jesus sobre o motivo pelo qual, ele pode ter visto Jesus, é que provavelmente ambos frequentavam os mesmos lugares, e Paulo também era conhecido pelo nome de Saulo, e os judeus provavelmente o chamaram de Saulo e os gregos de Paulo. Aí não é que as pessoas falam assim, antes era Saulo e agora era Paulo. Não, gente. Na realidade, o nome Saulo, nós vemos aí que ele era conhecido pelo nome de Saulo. E os judeus o chamavam de Saulo, mas nós vemos os gregos chamavam ele de Paulo. Paulo, ele estudou com um grande mestre chamado Gamaliel. Gamaliel era um mestre da lei de Moisés, um grande mestre. Também era membro do Sinédrio, um grupo de judeus que tomavam decisões sobre a vida pública, a vida religiosa, a vida política dos judeus. E esse treinamento que Paulo recebeu na juventude, ele foi necessário para que, na realidade, ele se tornasse um grande fariseu, um fervoroso fariseu, defensor da lei. E eles, embora muitas vezes tenhamos uma visão negativa dos fariseus, mas a realidade é que eles amavam a palavra de Deus, só que eram bem legalistas, super legalistas, Eles apenas não percebiam a parte mais importante, que é Jesus, mais importante, que Jesus é o Messias, mencionado na própria Bíblia. E Paulo era profundamente imerso, ele estava aí enraizado na religião judaica, e ele defendia as leis, defendia as tradições. E nós vemos a vida do apóstolo Paulo, quando Paulo assiste ao apedrejamento de Estevão, e Paulo considerava os cristãos, na realidade, inimigos de Deus. E Estevão era um homem conhecido por sua fidelidade, um homem cheio do Espírito Santo, e foi apedrejado, Mas no ano 34 DC, nós vemos aí a conversão de Paulo, e Paulo se converteu no mesmo ano em que Estevão foi apedrejado. Isso nós vemos em Atos, no capítulo 9. Até a expressão ainda respirando ameaças de morte, ameaças e morte contra os discípulos, aí nós vemos aí a conversão de Paulo, que caminhava pela estrada de Damasco, quando uma luz lhe apareceu, e essa luz, evidentemente, é a glória, a Shekinah de Deus. E nós vemos aí que Paulo, ele sabia as Escrituras, que quando uma luz assim brilha, ela vem de Deus, mas uma voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando Paulo, ele perguntou quem era essa voz, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí nós vemos no ano 34, DC, a viagem de Paulo a Damasco, não vou explicar muito aqui, mas Paulo passou um tempo nas sinagogas, onde os judeus se reuniam, provando que Jesus é filho de Deus, e isso deixou as pessoas bem confusas. Nós vemos também no ano 34 ao 36 depois de Cristo, Paulo na Arábia, e no ano 36 ao 66, também depois de Cristo, a visita de Paulo a Jerusalém, e a sua estadia em Tarso. Durante essa viagem de 2 semanas a Jerusalém, Paulo teve a oportunidade de
conhecer um pouco sobre Pedro, ou conhecer Pedro e conhecer Tiago, né? Sendo convertido recente, é possível que ele quisesse ter um conhecimento, ter um relacionamento com os líderes da igreja local. Aí nós temos várias viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele fez 4 viagens missionárias, ele trabalhou grandemente, ele serviu a Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Paulo é preso, por exemplo, no ano 57, nós vemos a prisão de Paulo em Jerusalém, e naquela época Jerusalém passava por uma crise econômica e a igreja estava sendo perseguida, e por causa disso Paulo vinha arrecadando dinheiro para a igreja e finalmente pôde entregá-lo. Ele também compartilhou com eles que o Senhor havia feito durante a sua jornada, e nós vemos aí Paulo realmente fazendo a viagem do Senhor de uma forma toda especial. E Paulo, ele enfrentou situações adversas, situações difíceis, e o que é que nós podemos realmente compreender de tudo isso? O plano de Deus na vida do apóstolo Paulo, né? E como eu já disse, voltando aqui, que dá somente essa introdução aí, abrir um parênteses aí, explicando um pouco sobre o apóstolo Paulo, o autor de Colossenses. E o público de Colossenses, essa epístola foi realmente escrita para os crentes de Colossos, que era uma cidade na Ásia Menor, localizada ao longo da Via Ignácia, que era uma importante estrada romana. Os crentes ali eram judeus e gentios, porém principalmente gentios. E essa igreja foi fundada por Epáfras. Vemos aí essa questão dos crentes de Colossos que estavam justamente enfrentando esse misticismo ascético judaico. Eles estavam tentando incorporar exigências legais judaicas como justamente uma maneira de santificação. E o misticismo, ele pode ter tido relação de adoração também, ou a anjos, ou a visões místicas, ou espiritualmente pagã. E alguns dos colossos estavam realmente confusos, e usavam essas 3 coisas para tentar alcançar a plenitude, ou para completar a salvação, e a salvação, na realidade, é completa em Cristo Jesus, como eu já falei, não necessita mais de regras, mais de ritos, ou mais de sacrifícios para que eu possa alcançar a salvação. Muito obrigado aí a vocês que estão compartilhando, estão enviando coraçõezinhos. Nós temos 461 coraçõezinhos. Um bom dia para todos vocês. O tema que nós encontramos em Colossenses é que Cristo é justamente supremo e que ele é a resposta para todas as distrações religiosas. O versículo-chave, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 ao 7. Então vocês observem aí que está falando sobre uma experiência genuína em Cristo Jesus. Edificados em Cristo, firmes na fé e transbordando de gratidão. Observe, Paulo sempre está mostrando que nós devemos ser gratos, né? Inclusive, nós estamos estudando na Igreja Adventista do Sétimo Dia, aos sábados, sobre a epístola aos Filipenses, e nós vemos, ontem, por exemplo, falou sobre oração, e mostrando assim que a pessoa deve ser grata a cada dia, grata a cada momento, e isso é muito importante, isso é muito especial. O propósito de Colossenses, dessa epístola, era convencer os crentes de Colossos da suficiência de Cristo para a santificação. Eles não precisavam realmente acrescentar outras coisas para isso, né? E nós temos aqui o esboço, a introdução da carta, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, a gratidão e a oração de Paulo, capítulo 1, versículo 3 ao 4,
que inclui agradecimento, inclui oração. Agradecimento está do versículo 3 a 8, e oração do 9 ao 14. Depois nós temos, eu não sei se eu falei sobre a introdução da carta, capítulo 1, versículo 1 ao 2, vou repetir aqui, depois a gratidão e oração, a apresentação do verdadeiro mistério, do capítulo 1, versículo 15 ao 19, que vai falar sobre Cristo, reconciliador incomparável, Cristo, vosso reconciliador e apresentador, o trabalho de Paulo para proclamar o mistério de Cristo e apresentar aos crentes que está completo, né? A preservação do verdadeiro mistério, capítulo 2, versículo 1 ao 23, vai falar sobre o mistério que é Cristo. Apeguem-se firmemente ao verdadeiro mistério. A religião criada por si mesma não tem valor. A crucificação conjunta do crente com Cristo promove princípios elementares. Depois nós temos as verdadeiras realidades celestiais que governam a vida do crente, do capítulo 3, versículo 1 ao 4. E depois nós temos aí outras expressões maravilhosas, as verdadeiras realidades celestiais, afastar o comportamento maligno, a vida, ou seja, vista, o bom comportamento, e a vida corporal e a luz da verdade. E os versículos estão todos aí. E o encerramento da carta. Qual o motivo que eu devo estudar Colossenses, né? É um livro que eu devo meditar, que eu devo estudar, para que eu possa ter um aprofundamento espiritual, para que eu possa ter um conhecimento, porque depois de ler essa epístola eu vou ter uma visão geral sobre a obra do Senhor Jesus, sobre a supremacia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você começar a estudar o livro de Colossenses, e você vai também entender outros livros da Bíblia, você vai ter um conhecimento geral sobre cada livro, os versículos, e como você deve também ensinar a outras pessoas. É importante nós entendermos esse livro com um propósito espiritual, porque o livro de Colossenses nos ensina, na realidade, essa supremacia do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos entender, né, como nós vamos combater as heresias, tantas heresias que aparecem. Portanto, Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque existem muitos ensinamentos aí, muitas cargas pesadas que as pessoas, os líderes, colocam sobre os seus fiéis, e nós precisamos entender o que nos diz a palavra do Senhor, o que nos diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 13, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia e de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha alguma queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também nós devemos perdoar. Então vejam que a carta ela nos leva a nós entendermos a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a sermos mansos, a sermos humildes e, finalmente, colocar em nosso coração o perdão, assim como Cristo nos perdoou, que nós devemos perdoar também a outras pessoas. Aí o apóstolo diz: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados. Santos significa o quê? Separados, amados do Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E Colossenses capítulo 4, versículo 5 ao 6, diz: portai-vos com sabedoria para com aqueles que estão de fora, aproveitai as oportunidades, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
portanto, aí está falando o quê? De conhecimento, de sabedoria, como eu devo me portar diante das pessoas que perguntam sobre a minha fé. E para isso, eu preciso realmente estudar. Então vejam que, com base nas respostas do apóstolo Paulo, nos versículos que Paulo nos deixou aí, nós vamos ter uma visão super perfeita, super aprofundada da divindade de Cristo, e nós vamos entender que, embora Paulo se dirija a outras áreas, mas a maior lição para nós é a suficiência total e compreendermos o que Cristo fez por nós. Nosso Salvador, o nosso Senhor, ele fez para nós algo especial, gente, que é a salvação, e essa salvação é uma salvação encontrada em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, aprofundada no Senhor Jesus Cristo, e eu preciso ensinar isso para outras pessoas, ensinar isso para outras pessoas que, na realidade, elas não entendem. Então, a carta aos Colossenses é um estudo muito profundo. É um estudo maravilhoso que nós vamos aprender sobre o apóstolo Paulo. Nós vamos entender que o fundador da igreja, segundo estudiosos e evidências internas, realmente foi Epáfras. E nós vamos compreender sobre esse cooperador fiel, esse ministro fiel de Cristo. E Epáfras, que é um de vocês e servo do Senhor Jesus Cristo, envia saudações. Ele estava aí preocupado, né? E segundo o teólogo e escritor Hernandes Lopes, no seu livro Colossenses, a suprema grandeza de Cristo, o cabeça da igreja, havia 3 doutrinas sendo atacadas pela heresia gnóstica e os judaizantes, né? Que é a doutrina da criação. Se Deus é espírito e eternamente bom, não poderia ter criado a matéria especialmente má. E, consequentemente, Deus não é o criador do mundo. Isso falavam os gnósticos, né? As emanações de Deus é que criaram o mundo. Depois nós temos aí também a doutrina da encarnação de Cristo. Se a matéria é essencialmente má, e Cristo Jesus é Filho de Deus, então ele não teve um corpo de carne e osso. Dizia que Jesus era uma espécie de fantasia espiritual. E eles chegavam a afirmar que quando Jesus caminhava na praia, não deixava rastros na areia. Então vocês vejam aí, os gnósticos negavam não somente a divindade de Cristo, mas também negavam a humanidade de Jesus. Mas Jesus é divino, Jesus é Deus, Jesus é eterno. E também a Bíblia está muito clara quando fala que o Verbo se encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Depois também a doutrina da santificação, a teologia sempre desemboca na ética. Os que dizem, não me importo com o que você acredita, desde que você viva corretamente. Não racionam com lógica. As convicções determinam o comportamento. E doutrinas erradas geram, de um modo geral, uma vida errada. E afirma Warren Wiersbe, a heresia sempre leva justamente a pessoa à perversão, e os gnósticos diziam que se a matéria é má, logo nosso corpo também é mau. O conteúdo desta carta é um conteúdo de uma verdadeira defesa teológica, né, cristocêntrica, a teologia de Cristo, Cristo como centro. É uma defesa apologética da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E a carta também expõe realmente a falsa doutrina judaico-gnóstico. Os judaizantes diziam que era necessário a observação de leis, necessário regras, rituais, e os gnósticos, eles ensinavam que a salvação podia ser realizada por meio da gnose, do conhecimento, e não pela graça de Deus, e não mediante Jesus Cristo. Porém, a Bíblia está muito clara ao falar sobre a salvação, sobre a redenção,
que não é o conhecimento que nos leva à salvação, mas é a aceitação, é o aceitar o plano da salvação. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso, na realidade, entender a salvação de Cristo, a salvação do Senhor Jesus Cristo. E essa exposição da carta aos Colossenses, nós vemos aí essas credenciais do apóstolo Paulo, ele apóstolo de Jesus Cristo, segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus, as credenciais dos crentes, mostrando como os crentes devem realmente seguir ao Senhor, as virtudes da igreja, que é a fé em Jesus, o amor para com todas as pessoas, para com todos os santos, a esperança da vida eterna que nós devemos ter, que nós devemos ensinar, que nós devemos pregar, o profundo conhecimento da verdade, que é justamente o Evangelho. Eu preciso enraizar-me no conhecimento da palavra de Deus, e essa absoluta, supremacia de Cristo, que é justamente a credencial da carta. O apóstolo fala sobre essa superioridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito, o Criador de todas as coisas, o Salvador, ele é antes de todas as coisas. Ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio da criação, ele é o primogênito dentre os mortos, é a primazia, a preeminência de Deus. Ele é a deidade, a divindade, aquele que batiza com o Espírito Santo, é o promotor da paz, do perdão, da reconciliação. A supremacia de Cristo destrói toda e qualquer pretensão de gurus que dizem ter recebido uma revelação, que dizem ter recebido uma nova visão, e não existe outro, Ele é o único Salvador, é a pedra que os construtores rejeitaram, e diante de tudo isso nós vemos realmente muitas falsas teologias por aí que negam até a divindade de Cristo, mas o que nós entendemos com a carta de Colossenses é que o Senhor, ele está no centro, de todas as coisas. E nesse livro nós podemos observar que Paulo, ele enfatiza muito bem essa supremacia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O contexto dessa carta, na realidade, em 60 a 61 depois de Cristo, a sua primeira prisão em Roma. Paulo escreveu essa carta à igreja de Colossos depois de ter recebido um relatório do que eles estavam enfrentando, essas ideologias, essas falsas doutrinas, ou essas heresias. E o relato veio justamente de Epáfras, que é provavelmente o líder da igreja de Colossos, A igreja estava sob o ataque dos falsos mestres, que estavam denegrindo justamente a divindade de Jesus. E nós vemos aí Paulo, ele enfatizando muito bem sobre a supremacia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ideia principal aí, Paulo descreve Jesus como uma linhagem mais elevada em todo o Novo Testamento, tendo aí como foco, como objetivo, exaltar a preeminência, a suficiência da obra de Jesus. Como é que nós podemos colocar tudo isso em prática, queridos? Sua visão sobre Jesus terá impacto em todas as áreas da nossa vida. Muitos hoje querem apenas instrução, prática e ajuda para a vida, evitando temas esotéricos como doutrina e teologia, porque eles parecem estar fora de contato com a realidade do dia a dia. Mas a visão de Paulo, na realidade, é uma visão maravilhosa. Ele viu que os problemas cristológicos na igreja de Colossos tinham importância prática também. Os crentes já morreram com Cristo, agora precisavam morrer para o pecado, mas viver uma vida de santidade
diante da presença do Senhor, aceitando o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o sacrifício completo, a obra completa. Portanto, nós vemos aí, em Colossos, nós vemos a obra da cruz, uma obra completa. E Paulo foi escritor dessa carta. Ela foi dirigida aos cristãos aí para combater justamente essas heresias da época. Existia uma influência muito forte aí, né? Que eles estavam sujeitos às diversas forças espirituais, mas que eles precisavam ter esse encorajamento, esse ensinamento. E Jesus, ele nos reconciliou com o Pai. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, né, diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante a morte de Jesus, nós recebemos a reconciliação. E reconciliação, ela é completa quando eu aceito a obra da cruz. O pecado que nos assola, ou que nos assolava, e que nos separava de Deus, perdeu a sua força quando Jesus derramou a sua vida por mim e por você. Os sofrimentos de Jesus foram reais, e uma vez por todas, ele trouxe a salvação. Ele trouxe a reconciliação. Santos e irrepreensíveis. Santos a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Romanos, capítulo 1, versículo 7. E este não é apenas um título que foi denominado aos cristãos, mas na realidade é o cerne aí, é o âmago do nosso chamado. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vos absteais da imoralidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 3. Sabemos que a vontade de Deus é boa, é justa, perfeita e é agradável. Gente, os coraçõezinhos aí, né? E inculpáveis, no grego é a palavra amomos, quer dizer sem manchas. Aí nós temos um adjetivo que era usado para os animais que eram oferecidos sem defeitos, né? E também foi aplicado ao próprio Cristo. Ele foi o Cordeiro sem defeito, perfeito, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um Cordeiro sem defeito e sem mácula. E Pedro, capítulo 1, versículo 19, no sentido moral, significa aquilo que não pode ser criticado por estar livre de culpa. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu, né, sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirdes a Deus. Então nós servimos a Deus na realidade porque aceitamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e agora somos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis no grego é a palavra anekletos, quer dizer inculpável, irrepreensível. E como cristãos, nós agora temos a justiça de Cristo aplicada em nós. Aí nós temos a doutrina da justificação, somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. E Champlain afirma que trata-se de um alvo extremamente elevado, muito mais além da capacidade de um homem atingir sozinho. E por essa razão é que o Espírito Santo é o agente santificador, ou seja, não podemos alcançar a santidade sem a graça de Deus, porque ela foi liberada através do sacrifício de Cristo, e não é por méritos humanos ou por força humana, mas é porque Cristo está em nós. Nós vemos então essa superioridade de Cristo, que ele alcançou o ser total, ele alcançou o homem total. E Cristo é o homem ideal, e não há outro modelo na realidade, não há outro a ser seguido. E aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Porque Cristo, ele triunfou na cruz do Calvário, cancelando o escrito de dívida que era contra nós,
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente na cruz do Calvário, cravando-a na cruz, despojando todo o principado, toda a potestade, os expôs publicamente ao desprezo, e ele triunfou na cruz. Aí diz, nós lemos isso em Colossenses, capítulo 2, 14 ao 17, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, de dia, de festa, de lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, vejam bem, Colossenses está bem claro aqui, não julgue por causa disso ou daquilo, por causa de comida, por causa de guardar sábado, guardar domingo, guardar esse dia ou guardar outro, não. Porque, queridos, eu devo sim obedecer à lei do Senhor, claro, mas a minha obediência não vai me levar à salvação. A salvação ela foi realizada na cruz do Calvário, Cristo triunfou. Entenda isso, Cristo é justamente o grande reconciliador, ele nos deu vida. E Colossenses 1, 21 a 22 diz que vocês no passado eram estranhos, eram inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Mas agora o que é que nós temos? Nós temos a reconciliação. Nós temos aí a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a obra completa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Cristo ele nos deu a libertação, Cristo nos libertou desses conceitos humanos. Se vocês morreram em Cristo, ou seja, com Cristo, para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras? E por que agora eu tenho que guardar dias, sábado, para a minha salvação, como alguns afirmam? O sábado é o dia do Senhor, claro, mas eu não guardo para a salvação. Eu devo reconhecer, na realidade, o dia do Senhor como o santo dia do Senhor, mas não para a salvação. E se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. A obra de Cristo, queridos, é uma obra completa. E o sincretismo religioso estava, na verdade, conduzindo os colossenses a um grande engano. Mas Paulo os conduziu à verdade, de que Cristo era antes de tudo e superior a todos. Portanto, essa supremacia do Senhor Jesus Cristo, essa supremacia da obra de Jesus Cristo, algo super especial, algo muito importante, algo tremendo, algo maravilhoso. E o que é que nós devemos compreender? Devemos compreender que o Senhor Jesus, ele deu a sua vida por nós. E a Bíblia diz, sendo nós ainda pecadores. E terminando aqui, queridos, eu até baixei o livro aqui, ó. Vocês podem ver Colossenses, a suprema grandeza de Cristo, cabeça da igreja. Se alguém se interessar, me chame no privado. É um livro de Hernandes Dias Lopes. Ok? Deixa eu só mostrar aqui, se alguém se interessar e quiser, pode me pedir. Ou vocês podem baixar também, ok? Aí, ó. Hernandes Dias Lopes, Colossenses. Vocês podem baixar esse livro. Mas, se alguém quiser, eu já salvei aqui o PDF, é um PDF que trata justamente sobre essa mensagem, né? E diz até aqui o livro, a mensagem de Colossenses é desesperadamente necessária para a igreja contemporânea. Vivemos num tempo de tolerância com o erro e de intolerância com a verdade. E, ao mesmo tempo, as heresias que se aninham confortavelmente na igreja, embalada nos braços da tolerância e do sincretismo religioso, a verdade é atacada com rigor excessivo. É o que diz aqui esse livro, né? É um livro muito bom, e ele fala introdução de carta aos Colossenses, o poder transformador do Evangelho, o poder através da oração, magnífica obra de Cristo, a excelência da pessoa e da obra de Cristo, as marcas do ministério de Paulo,
a igreja verdadeira sobre ataque, a ameaça do engano religioso, as evidências de uma verdadeira conversão, evidências da verdadeira santificação, relações humanas na família e no trabalho, e busque as primeiras coisas primeiro. Então, são 12 capítulos, são 215 páginas, falando sobre o livro de Colossenses. Observe que é um material muito bom, necessário para que nós possamos compreender sobre essa obra do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu termino a minha live agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam aí, e vamos entender o plano da salvação, né, que é Jesus completamente. Portanto, vocês podem baixar em PDF, digite aí no Google, tá? Sobre Colossenses, a suprema grandeza de Cristo, cabeça da igreja. Aí vocês terão um estudo bem completo, melhor do que esta live. Grande beijo, queridos, muito obrigado aí a vocês e um feliz domingo. Pastor Nelson Alves de Andrade.